Olá, repensadores! Olá, repensador, repensadora! Que bom ter você aqui no canal Repensando Meu Cristianismo. Bom, este vídeo ele guarda uma relação aqui muito interessante com o vídeo com o vídeo anterior que eu postei aqui no canal. Ele vem de fato logo depois. O vídeo anterior foi intitulado As Respostas que Demos aos Desigrejados, e neste vídeo agora eu vou em outra direção. Agora eu vou falar sobre a importância da instituição eclesial. E possivelmente você que me segue aqui no canal, que acompanha o canal, na verdade, possivelmente pode ser que você tenha estranhado, né? Poxa, mas o Rony gravou um vídeo falando sobre, desconstruindo alguns argumentos que são usados pelos evangélicos para se criticar o movimento dos desigrejados, e agora ele vem falar em favor da instituição. Isso parece até contraditório. Veja, pessoal, isso é teologia. A teologia, ela guarda uma certa complexidade em si mesma. Existem pensamentos, entendimentos que, conquanto não necessariamente a gente defina como contraditórios, às vezes talvez até o sejam, né? Mas que convivem essa complexidade, essas possíveis contradições ou perspectivas que são diferentes e que não necessariamente uma invalida a outra, né? E que convivem juntas na reflexão teológica. É perfeitamente compreensível a gente ter isso na teologia, porque teologia é vida, teologia reflete sobre a vida, e a vida é complexa. Veja, pessoal, falar de teologia, fazer teologia, refletir sobre a igreja, refletir sobre as questões relacionadas à igreja, ao evangelho, e em particular na nossa condição de Brasil, de igreja brasileira, demanda de fato aceitar essa complexidade, né? Então eu fico muito à vontade hoje para vir aqui gravar 2 vídeos e dispor esses vídeos aqui no canal, mesmo que aparentemente eles sejam contraditórios ou evidenciem realidades que são paradoxais. Isso para mim não é mais um desconforto, porque a vida é assim, porque nós convivemos com realidades que são de fato dualistas, né? E que não necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente uma invalida a outra, né? Então veja só, pessoal, eu entendo que diversos argumentos que são usados pelos cristãos que estão vinculados a uma instituição eclesial, esses argumentos que são usados para desqualificar desigrejados, o movimento dos desigrejados, eu entendo que esses argumentos são altamente questionáveis, e foi o que eu tentei fazer justamente aqui no primeiro vídeo. Mas ao reconhecer a fragilidade desses argumentos e ao assumir uma postura, né, no sentido de dizer assim que, conquanto eu seja um homem da instituição, não necessariamente eu precise invalidar, anular quem está fora da instituição, né? Então, conquanto eu tenha essa posição e me sinta confortável nessa posição, eu não estou necessariamente com isso invalidando a instituição. Então, esse é um ponto importante que a gente precisa destacar. A instituição eclesial convive com contradições, mas o movimento dos desigrejados também possui as suas contradições, as suas deficiências, os seus limites. E será assim sempre, gente, né? Quando eu converso com pessoas que estão muito embebidas da instituição, a gente sempre chega num consenso, a gente sempre concorda num aspecto, que é o seguinte: se você encontrar uma igreja evangélica local que seja perfeita e você então decide congregar nessa igreja porque ela é perfeita, ela deixa de ser perfeita a partir do momento que você se torna membro dessa igreja, né? Então esse já é um ponto importantíssimo para a gente destacar, né? Então que não há instituição humana, não existe nenhuma forma de organização humana que a gente possa olhar e dizer assim, está isenta de problemas. E isso não é uma exclusividade da religião. Então, reitero, pessoal, aqui já nessa abertura do vídeo, eu fico muito à vontade para lidar, para assumir, para conversar sobre essas contradições. A minha dificuldade com os evangélicos é que o evangélico ele tem uma cultura de anulação do outro. Isso é uma coisa cultural entre nós somos treinados assim, né? A minha primeira formação teológica, que foi muito importante para mim, diga-se de passagem, foi pela IETAD, né? Nós tínhamos lá uma disciplina que hoje já nem é mais adotada nos seminários de teologia, até mesmo em seminários de teologia já não se adota muito mais essa disciplina, que era a disciplina de seitas e heresias.
Então a gente abordava outras religiões, outros segmentos religiosos sempre em tom de a nossa é a correta, nós temos a verdade e o resto do mundo está errado, todo mundo vai para o inferno, né, esse pessoal está caminhando para a perdição eterna. Então a gente já foi treinado dessa forma, né? E nos últimos anos, sobretudo, a minha relação com o ensino religioso, que preza muito o diálogo interreligioso, ali foi a pá de cal, né? Eu, de fato, eu já tinha problemas com essa apologética, eu já tinha problemas com essa abordagem. O ensino religioso só ajudou, de fato, a ampliar os horizontes, a abordar a questão do fenômeno religioso de outra forma, né? Conquanto isso é claro, não me impeça de fazer afirmações, de entender que eu tenho um lugar de fala, um ethos religioso, né? um lugar religioso no qual eu estou e a partir do qual eu falo. Eu tenho convicções, essas convicções estão alinhadas com o Evangelho do Senhor Jesus, né? Então isso não me impede também de ter pressupostos bem definidos. Eu só entendo que eu não preciso anular o outro para fazer as minhas afirmações enquanto cristão que sou, de tradição pentecostal. E tenho muito orgulho de assumir isso, né? Tenho muito orgulho de dizer que sou membro da Assembleia de Deus há 20 anos, a despeito de reconhecer todos os problemas que coloquei aqui no vídeo anterior. Então, é importante eu explicar isso para você, que essas contradições, essa complexidade do conhecimento relacionada a essa questão, eu fico muito à vontade para lidar com isso aqui e para mim não é um problema. Então, ao reconhecer certa legitimidade no movimento dos desigrejados, não necessariamente eu estou invalidando a instituição. E é sobre isso que eu vim falar neste vídeo, né? Veja, pessoal, e aqui eu quero apontar algumas vantagens da instituição. Aqui eu quero apontar alguns fatores que legitimam a instituição. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a noção de instituição, e há desigrejados que criticam a instituição de per si, né, o que eu acho que é muito negativo. Por quê? Porque a organização institucional, as instituições, elas não são uma forma de organização apenas religiosa. Quando você vai para a sociologia, que você vai estudar os grandes clássicos da sociologia, você vai ver que a própria ciência, a sociologia, ela reconhece as instituições sociais, ela estuda as instituições sociais e busca entender as formas de organização social. Então a instituição, ela é um fenômeno humano. A organização institucional, ela está na sociedade e não é apenas uma exclusividade da religião. Então a gente já precisa começar considerando esse ponto, né? Então eu vejo muita gente criticando. As pessoas usam a palavra instituição religiosa sempre em tom pejorativo. Mas aqui eu pergunto, qual o problema? A instituição social, seja ela religiosa ou não, ela é um fato social posto, né? Está posto na sociedade e não há razão da gente criticar a instituição por ser instituição. Esse é o ponto que eu quero colocar. Uma coisa é eu falar do adoecimento da instituição. Outra coisa é eu criticar a instituição por ela ser uma instituição. Então esse ponto aqui precisa ficar muito claro para nós, pessoal, né? A ideia de que a instituição, ela existe, é um fato colocado na sociedade. É importante que a gente busque entender essas formas de organização social e, como disse, que não são apenas religiosas. Um outro ponto que eu quero destacar, como um homem da instituição eclesial, eu, como disse a vocês aqui no vídeo anterior, e para quem não viu e está vendo primeiro este vídeo, e você que não conhece o meu trabalho, né, eu destaquei, inclusive, que eu estou na instituição há pelo menos a minha vida inteira, né? Eu vou fazer 39 anos agora em fevereiro e, caramba, gente, eu estou com quase 40 já. Meu Deus, passa rápido. Então eu vou fazer 39 anos agora e estou a vida inteira na igreja, na instituição. E em muitos aspectos, pessoal, isso foi absolutamente saudável para mim, foi absolutamente importante para mim, para a minha formação, para a minha trajetória, né? Então é importante destacar isso. Mas veja, o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, né? A instituição, ela cumpre um papel, né? Porque falar de instituição pressupõe a noção de coletividade, de comunidade, podemos até falar em termos de comunidade. Aliás, esse é um pressuposto, inclusive, do cristianismo. Então, enquanto instituição, nós somos capazes de fazer aquilo que individualmente dificilmente conseguiríamos fazer. E aqui eu quero destacar esse ponto, que a instituição, ela tem uma capacidade, um potencial muito grande. Então eu, como disse, estou a minha vida inteira vinculado à Assembleia de Deus há 22 anos. Eu completo agora,
eu completei... Gente, eu completei ontem, estou postando esse vídeo hoje, ontem eu completei 22 anos de Assembleia de Deus, né, ininterruptamente. Então olha que interessante, pessoal. Houve até um período que eu fiquei sem frequentar, um período de esfriamento ali espiritual, mas logo retomei as atividades, enfim. 22 anos desde a vinculação, então é uma longa caminhada. Participei de convenção, né, hoje eu não estou mais vinculado a nenhuma convenção, nem estadual, nem na geral, mas cheguei a ser ordenado evangelista pela convenção estadual, depois veio o reconhecimento da convenção geral, quase que automaticamente, né? E, no entanto, eu optei pelo desligamento. A minha pertença à Assembleia de Deus hoje se dá unicamente pela igreja local. Então eu posso falar como alguém que conheceu a estrutura institucional, né? Ainda que não de maneira total, né? Ainda que dentro de uma condição específica, mas pude participar, inclusive, de reuniões com a mesa diretora, revisão de estatuto. Enfim, eu tenho uma trajetória, né? Isso me permite falar com certa propriedade. E o que eu posso dizer, pessoal? Como instituição, a gente tem um potencial que sozinho ou num grupo menor a gente não teria. E isso não pode ser ignorado, né? Veja, pessoal, o trabalho social, o trabalho educacional, o trabalho... Poderíamos destacar aqui o trabalho com famílias, né, o trabalho com dependentes químicos, que é desenvolvido pelas instituições eclesiais, é algo que a gente não pode olhar e fechar os olhos para isso em favor de uma crítica apaixonada pelo adoecimento do movimento evangélico e fechar os olhos para isso. Então, as instituições eclesiais, elas têm um potencial, uma capacidade assim que é, de fato, extraordinária. Há um impacto social muito grande sobre famílias, sobre pessoas, né? E isso é algo muito importante para a gente destacar, é algo que a gente não pode deixar de olhar para isso e reconhecer o valor disso, né? E eu vejo, inclusive, pessoas que estão fora da instituição e que criticam a instituição, que já foram e hoje estão fora, e criticam a instituição, e elas, assim, criticam a instituição e parece que na crítica delas, elas não levam em conta justamente questões como esta que eu estou colocando aqui, né? Esse poder de organização institucional, essa mobilização institucional para levar educação, para levar alimento, para levar acolhimento, né? Veja, por exemplo, o trabalho que a Igreja Católica desenvolve nas pastorais e por aí vai, né? Então, neste aspecto, a instituição ela tem um papel fundamental, ela tem um papel preponderante, e há muitas igrejas, há muitas instituições denominacionais que são profundamente engajadas com essas questões, e isso tem de ser respeitado. Mesmo que haja ali motivações religiosas, motivações catequéticas, mas junto com esse esforço vem um benefício enorme, né? Veja, por exemplo, na Assembleia de Deus, o esforço que é feito pela denominação no que tange ao ensino teológico, ainda que seja um ensino confessional, o que não é um problema em si mesmo, né? Isso não estou colocando isso aqui como um problema em si mesmo, mas nesse esforço ali pelo ensino teológico confessional, a gente precisa levar em conta, pessoal, que esse esforço, esse trabalho de ensino teológico provoca nas pessoas, né? E eu preciso dizer para vocês, pessoal, que eu falo disso até com muita emoção, porque hoje, se você está ouvindo aqui um camarada que está estudando a nível de doutorado, né? Eu sou doutorando em teologia numa das maiores universidades, a PUC-Rio, que é uma instituição de referência, né? Mas tudo isso começou aonde? Tudo isso começou lá na igreja missionária Caminho do Céu, uma igreja de periferia. Eu com a minha maquinazinha de datilografar, passava uma raiva danada porque errava, tinha que ficar passando corretivo. Eu sou velho, gente. E ficar esperando secar, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso. E tudo começou lá, numa igreja de periferia, porque a gente lia a Bíblia, e essa leitura da Bíblia me levava a ler a revista de escola dominical, e aí eu ouvia falar de curso de teologia, aí depois eu fui para a Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus eu comecei a fazer o curso da ETAD, e ali nunca mais eu parei. Então perceba, a teologia confessional me leva para a teologia acadêmica. A teologia confessional, nesses programas de ensino teológico, eu tive duas formações teológicas livres, né, a ETAD, e eu fiz também um curso de extensão universitária pela PUC-Rio, pela PUC-Rio, eu fiz um curso de extensão universitária de 2 anos, um curso livre também, apesar de ser pela universidade, mas era um curso livre, e eu fiz esse curso também, foi uma formação muito importante. Então, esses cursos, né, esse início, na verdade, ele foi digamos assim, o impulso inicial para que dali eu fosse para a teologia
acadêmica, para que eu fosse para teologia, para que eu fosse para psicanálise, para que eu fosse para pedagogia, para que eu fosse para história, para que eu começasse a ler filosofia, para que eu começasse a ler sociologia, né? E hoje eu estou aqui gravando, falando com você, sou professor efetivo na minha cidade e sou um educador, amo o que faço, amo dar aula, amo escrever as minhas aulas lá no Centro de Mídias de Cariacica, mas tudo isso começou aonde? Na instituição, numa igreja organizada institucionalmente. Então não dá para olhar para isso, fechar os olhos para isso e negar que a gente tem aí uma contribuição. Inclusive eu tenho um artigo publicado em coautoria falando sobre leitura popular da Bíblia. Você encontra isso lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Entre lá, você vai encontrar lá tem uma aba Produção Bibliográfica. Lá tem um artigo meu que está disponível para leitura, ele foi publicado na revista Protestantismo em Revista, se eu não estou enganado, essa revista da Este, lá do Sul, e lá nós estamos justamente refletindo sobre a questão da leitura popular da Bíblia e o seu impacto positivo na vida das pessoas. Então, essas comunidades de fé institucionais, elas são comunidades que, claro, tem muitos problemas, né, nessa questão que eu vou colocar aqui agora, muitos problemas envolvidos, mas são comunidades leitoras da Bíblia. Tem muita gente nessas comunidades que aprende a ler para ler a Bíblia. E no ato de aprender a ler para aprender a ler a Bíblia, elas aprendem a ler pedagogia, temas educacionais, elas aprendem a ler filosofia, sociologia. Ontem, por exemplo, eu estava com um querido amigo aqui que veio aqui na minha casa para tomar um café comigo, professor de ciências biológicas, professor na rede pública. Ele falou: Rony, tudo isso começou a partir ali da escola dominical, cara. Eu estudando, lendo, e a partir disso eu me interessei por outro e fui estudando, fui crescendo. Bom, eu quero ser um professor, o que eu preciso fazer? Gente, isso é fantástico, isso é extraordinário. Então a instituição, ela tem um papel fundamental, ela tem um papel preponderante, né? Uma outra questão que eu preciso destacar aqui nesse vídeo, eu acho que vale a pena ser mencionado também, é que essa organização institucional, ela contribui também para que se crie uma rotina, né? Uma rotina de culto, uma rotina de atividades. Ela se torna, nesse sentido, uma espécie de porto seguro para muita gente, para muitas famílias. Isso levanta, na verdade, um outro problema, né? Porque eu acho que o crente que depende da instituição para ser crente, isso já é um grave sintoma de adoecimento espiritual e religioso, né? Então, se você tem uma dependência da igreja local, por exemplo, crentes que trabalham por escala e que entram em parafuso, e eu já fui esse crente, né? Ele entra em parafuso porque ele não pode estar em todos os cultos, né? Então, assim, é claro, pessoal, eu acho que isso aí, até certa altura da sua caminhada cristã, é compreensível, porque a nossa fé amadurece de uma fé simples para uma fé mais arraigada, mais profunda, mais amadurecida, né? Então, é claro, isso levanta um problema. Bom, se eu dependo de estar em todos os cultos para ser crente, isso já é um sinal de que a sua religião, a sua fé está adoecida, ou minimamente que ela precisa amadurecer, né? Mas, por outro lado, é muito interessante você pensar que domingo à noite você tem na sua igreja um espaço de culto, onde você vai se reunir, onde você vai ser edificado, onde você... É muito interessante você pensar que você tem, por exemplo, no caso da minha igreja local, né? Você tem ali uma igreja que todas as terças-feiras à noite tem ali um pastor que é alguém que tem um repertório, né? O meu pastor é um homem com um bom repertório bíblico, é um homem saturado de Bíblia, e eu respeito isso, né? Não sei qual é a formação dele, para mim isso não é nem a questão aqui, mas é um homem que tem um bom repertório bíblico, e ele está ali ensinando todas as terças-feiras, comunicando valores, né? Isso de maneira sistemática, institucionalizada. Por que não? Qual o problema disso? Eu não vejo nenhum problema. Aliás, eu acho que isso é um fator muito positivo, né? Então, é também uma questão que a gente precisa considerar, que a gente precisa levar em conta, né? Então, esses e outros elementos, esses e outros fatores que eu considero aqui, eles são muito importantes para que a gente perceba que não dá para a gente ficar criticando a instituição apenas por ela ser instituição, né? Então, a gente precisa ponderar a nossa crítica, reconhecer os problemas que estão postos, e reconhecer que nós estamos lidando com realidades, seja a realidade dos desigrejados, seja a realidade institucional. E aqui, pessoal, eu preciso dizer uma coisa, eu não acho que o movimento dos desigrejados, por si só, seja um movimento que ameaça a instituição. Eu não acho. Eu acho que tem muita gente que está na instituição. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu, ele falou: Rony, eu vejo muitas pessoas criticando a instituição, mas eu, com a minha família, vou muito bem, obrigado. E, gente, perfeito.
Se o cara está bem, o cara está feliz, né? As críticas que eu faço aqui ao adoecimento institucional aqui no canal, não necessariamente, pessoal, são aqui um apelo para que a instituição acabe. Pelo contrário, essa crítica ela brota de alguém, primeiro, que é um observador interno, segundo, é alguém que ama profundamente a instituição. Eu tenho 1000 razões para deixar a Assembleia de Deus, nunca deixei, né? Sofri muito na Assembleia de Deus, sofri com pastores, fui caluniado, fui apedrejado, eu vi pastor sentar comigo, tentar sabotar o meu sonho. Eu nunca tive um apoio institucional na minha trajetória. Eu sou alguém que poderia ter sido abraçado pela instituição e recebido um apoio. Isso nunca aconteceu, nunca houve sequer um interesse mínimo do ponto de vista institucional, eu digo, né? É claro, eu tive pastor na Assembleia de Deus que abriu portas para mim, que me ajudou, que apoiou o meu trabalho, né? Eu até suspeito, inclusive, que na minha igreja local hoje, eu não tenha uma atividade maior, porque eu mesmo mantenho um certo distanciamento por razões pessoais. Então, veja, pessoal, mais uma vez, eu tento colocar a minha crítica aqui de maneira ponderada, né, para levar em conta as variáveis que estão envolvidas nessa questão, né, que é complexa, que é ampla. Então, essa crítica eclesiológica, teológica que eu produzo aqui, pessoal, no meu canal, não necessariamente ela é uma invalidação da instituição. É importante eu falar isso aqui. Porque tem pessoas que me vêm falar, o Rony é um frustrado, o Rony é alguém que odeia a igreja. Por que esse cara não sai da igreja? Gente, a minha cabeça é a cabeça de um teólogo. Isso, pensar como teólogo, penso eu como alguém, concluo eu, né, pensar como um teólogo, implica reconhecer essa complexidade e abordar as questões que estão envolvidas aí, buscando, é claro, contribuir, né? Então, se você assiste o meu primeiro vídeo, onde eu falo sobre as respostas que demos aos desigrejados, e você assistir esse vídeo, você percebe que não necessariamente eu estou deslegitimando um movimento ou outro, mas mostrando que em ambos os movimentos nós temos prós e contras, vantagens e desvantagens, e que ambos os movimentos têm as suas contribuições, devem ser respeitados e oferecem as suas contribuições, ainda que devam permanentemente serem olhados com um olhar crítico.